Eu fico emocionado porque ele me deixou a chance de viver de novo. Quando você está no seu leito de morte, você não quer um terreno a mais, você não quer um carro a mais, você simplesmente quer mais tempo para poder viver mais um pouco próximo àqueles que você ama, seus filhos, o grande amor da sua vida que você deixou passar, ou o amor que está ali com você, que você conseguiu conquistar. O fato é que você quer estar junto das pessoas que você ama e não ter mais dinheiro e não ter mais posse, e sim ter a oportunidade de viver um pouco mais com quem se ama. Faustão teve essa oportunidade recebendo o coração. Quero lembrar também que ele sofreu muitos ataques, e eu vou lembrar aqui do 8º mandamento da Bíblia, que é não levantar falso testemunho. Existe até na lei, né, denúncia caluniosa, algo parecido. O pessoal do jurídico, por favor, me corrija aqui embaixo, porque eu vi muita gente atacando sem provas nenhuma, pois ele recebeu o coração e o pessoal achou que ele furou fila ou algo parecido. E quem é você? Tem prova para falar? Mas eu vou aproveitar um momento para falar sobre o transplante, sobre o sistema de saúde, que é importantíssimo no caso de acidente com serpentes, e também sobre algumas peçonhas, como o do caso da surucucu-pico de jaca, que é capaz, por exemplo, poderia ser capaz de ajudar os transplantados, pois é, diminuindo aí o processo da sua imunidade contra o órgão que foi transplantado. Quero lembrar também da peçonha da jararaca, do qual se faz o captopril, um remédio de pressão, ou seja, falar um pouco do potencial biotecnológico. Mas antes, vamos nos emocionar um pouquinho, porque afinal de contas é preciso celebrar a vida e parar com denúncia, quer dizer, parar com falso testemunho, tá bom? Por favor. Agradecer ao Ellison, irmão do Fábio, a Jaqueline, a viúva, 3º dia depois que eu fui operado. Esse gaioto é um monstro. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado. Para que todo mundo tenha a certeza do que é o transplante. Pra vocês terem uma ideia, dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila. Outra coisa, eu estou aqui muito emocionado, a recuperação é fantástica e agora é motivar todo mundo a fazer do país o primeiro doador de órgãos do mundo. Temos que conscientizar, fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva. Quem já perdeu pai, mãe, amigo, irmão ou alguém que amava muito, sabe muito bem o quão importante seria 5 minutos a mais com essa pessoa para que você pudesse ao menos se despedir, dizer que ama, abraçar, etc. Mas, infelizmente, essa é a vida, e infelizmente a gente vai embora muito rapidamente, sem saber que vai embora e sem ter tempo de se despedir. E eu volto a repetir, no seu leito de morte, você pensa sempre em ter um pouco mais de tempo e não em ter mais posse. Pois bem, eu quero lembrar aqui sobre a peçonha da surucucu-pico de jaca, onde fizeram alguns testes e, bom, quando se faz o soro da serpente, você faz com a própria peçonha da serpente. Você captura, na verdade, o anticorpo que é produzido por equinos. Você injeta peçonha em equinos e eles vão produzindo anticorpos. Depois você vai lá e coleta o sangue desses equinos, depois de algum tempo, meses, né? E aí você vai separar os anticorpos que está no sangue desses equinos. É aí que você vai fazer o soro. Só que tiveram alguns estudos que mostraram que, no caso da surucucu-pico de jaca, quando você injeta a peçonha nos equinos, alguns deles não apresentavam anticorpos. Isso era um indicativo de que talvez tivesse ali uma substância que impedisse o processo inflamatório, entende? Por isso ele não estava apresentando anticorpo contra aquela peçonha. Aquilo faz parte da evolução do sistema de captura de presas do animal, impedindo que o animal até, de certa maneira, se defendesse com o seu processo imune da peçonha que estava ali. Isso é uma possibilidade. Pode também ter sido um erro, tá bom? Pode ser que a peçonha não tenha sido injetada no equino corretamente. Equino é cavalo, tá bom?
Mas o fato é que algo está de muito estranho aí, e se propôs estudar qual será a toxina que poderia estar tendo esse efeito. Qual a importância disso, Henrique? Um potencial biotecnológico extremamente importante, porque afinal de contas você poderia desenvolver um medicamento se você conseguisse isolar aquela toxina das outras e se utilizar para os transplantados. Porque afinal de contas, Faustão recebeu um coração de que não é dele, e aí o seu próprio organismo começa a atacar aquele coração que não é seu, entendeu? Isso é potencial biotecnológico. Você está achando que é bobeira, mas eu quero te lembrar que o captopril, o remédio de pressão, ele foi criado a partir da síntese, né, de uma toxina da jararaca, ou seja, um sintético da enzima da jararaca, porque eles descobriram que ela baixa a pressão, e aí você salva bilhões de vidas no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, se você juntar todo o nosso agronegócio, não dá em valor 10% do que essa indústria farmacêutica arrecada no mundo inteiro. É muita grana. E aí eu quero lembrar também, por exemplo, da Cascavel, onde você tem um estudo da cola cirúrgica. Uma cola cirúrgica que você não precisa dar ponta. Imagina fazer um transplante, você faz uma cola cirúrgica com aquela toxina mais o sangue de bovino, e você não precisa dar ponta, você não precisa abrir de novo para tirar o ponto. Olha que coisa interessantíssima. Pois é, viu como é que é importante estudar o potencial biotecnológico dos animais? Lembra que a aranha armadeira, ela tem como efeito colateral o priapismo, ou seja, você tem uma toxina lá que poderia estar substituindo o Viagra. Importante para mim, por exemplo, daqui a uns 60 anos, quando eu já tiver mais de 100 anos, porque agora eu não preciso. Isso era um amigo meu que mandou perguntar. Mas eu quero lembrar também a importância do SUS no tratamento, porque muita gente gosta de tacar pedra, não, porque o cara é rico, fazendo acusações, lembra do mandamento, que é pecado, falso testemunho, você não tem prova para estar falando o que está falando, e eu quero lembrar que o SUS é para todo mundo, tanto o rico quanto o pobre recebe transplante. Você sabe como é que é uma picada de serpente lá nos Estados Unidos? Pois é, tu vai desembolsar aí $100 mil se tu for picado por uma serpente, meu irmão. Não é pouco dinheiro não, cara. E aqui a gente tem esse tratamento gratuito, afinal de contas. Eu quero lembrar que as picadas de serpentes são consideradas são doenças tropicais negligenciadas. O Brasil vive num oásis, graças ao Butantan e o SUS, por exemplo. Os outros países, o cara não tem grana para bancar o soro, dá ruim pra caraca. Só para ter uma ideia, são 5 milhões de picadas todos os anos, são 400 mil mutilações e de 80 a 160 mil óbitos. O Brasil tem cerca de 150 óbitos nesse trâmite tudo. O Brasil e a Austrália são meio que oásis nisso. E foi graças ao Sistema Único de Saúde. Então, assim, não é destruir o Sistema Único de Saúde do tipo, não, porque vamos acabar com esse negócio, fulano furou fila, sem prova você está falando. Então vamos aderir ao sistema, por exemplo, americano, onde só o rico pode fazer o transplante, porque aqui o pobre também pode. Eu quero lembrar que aqui o pobre toma soro para picada de cobra. Quem trabalha na lavoura é pobre, geralmente. Entende? É esse que está mais suscetível. E é graças ao SUS que as pessoas tomam o soro para picada de serpentes. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Até ou para não cometer o pecado de falso testemunho, também para não cometer o crime, né? Que, se eu não me engano, é denúncia caluniosa ou algo parecido. Bom, o fato é que eu agradeço ao Fábio, o doador, e à família, porque autorizaram o transplante e, de certa forma, é uma maneira dele estar vivendo dentro do peito de alguém. De certa forma, isso é nobre. E eu também estimo melhoras ao Faustão o quanto antes, e eu espero que se invista mais na ciência brasileira para que a gente possa estudar esses potenciais biotecnológicos que podem ajudar muito a vida humana.